Eu preciso ser breve e você vai me ajudar, não vai? Ixi, vou ter pouca ajuda essa noite. Eu preciso ser breve e você vai me ajudar, não vai? Aí, gente, bom demais. Você está com a sua Bíblia aí na mão? Achou Jeremias? Jeremias 18? Acharam? Bota aqui no telão para mim, Jeremias 18, de 1 a 4. Deixa eu ver essa versão, se... Jeremias 18, revista e atualizada. Deixa eu ver aqui a minha. Tá. Você pode acompanhar no telão, eu vou ler aqui a minha versão, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém. Até aí. Amém? Você pode orar junto comigo? Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque tu preparas, Pai querido, todos esses momentos, desde a hora em que as luzes são acesas, Pai querido, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Mas ainda assim, Senhor Deus, nós temos o privilégio de estarmos aqui para sermos abençoados por Ti e por aquilo que Tu tens para nós. Nós Te louvamos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Eu amo essa passagem. Eu acho essa passagem belíssima, né? Apesar de que ela traz na sua função uma coisa meio complicada. Deus está falando para Jeremias: Jeremias, olha só, se o povo quiser, se o povo me adorar, se o povo me obedecer, esse cativeiro ele não será da maneira como eles imaginam. Por quê? Porque Jeremias foi talvez o profeta que mais tenha levado ao povo o cativeiro que Deus estava para trazer sobre eles. E Jeremias, conhecido como o profeta chorão, né, ele vai levando até esse povo, né, as mensagens que o Senhor está dizendo para ele. Então, essa daqui é uma parte onde Deus vai dizer para ele: olha só, vai lá e diz para eles o seguinte: eu vou fazer assim, 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 assim. E se eles quiserem, essa história será toda diferente. É uma passagem muito linda. Por quê? Porque mostra, né, Deus mostrando o cuidado dele, demonstrando o cuidado dele, fazendo com que o povo venha a compreender que ele é um Deus que quer guardar, que quer proteger, que quer livrar do mal. Amém? Vamos lá. A impressão que nós temos quando Jeremias observa o oleiro, né, é que o oleiro ele está tão entretido em sua obra que ele não percebe a presença de Jeremias, né? Jeremias chega à casa do oleiro, e o oleiro está trabalhando na sua obra, e a impressão que a gente tem é que esse oleiro, ele não percebe que tem alguém olhando para ele. Esse oleiro, ele não percebe que tem alguém prestando atenção no que ele está fazendo, né? Ele está tão entretido ali em fazer com que aquilo que ele está fazendo saia em perfeição, que ele não percebe a presença de Jeremias. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que é justamente assim a atenção de Deus para as nossas vidas. Nada, nem ninguém, nenhum movimento, seja no céu ou no inferno, ou seja na terra, nenhum movimento desvia a atenção de Deus para a vida daqueles que querem andar e servir ao Senhor. Nada, nada. Os olhos do Senhor, ele está sobre toda a terra, mas ele te acompanha de uma tal maneira que você não tem noção. Você não tem noção durante o dia o quanto Deus ele te acompanha, o quanto Deus ele te protege, o quanto ele te guarda. Hoje eu estava no BRT falando para Deus: Deus, nós não temos noção, nós não temos um conhecimento, nós não temos uma mente que possa alcançar quem Tu és e o que Tu fazes por nós. A gente não tem essa dimensão. A gente não tem uma dimensão do cuidado dele, a gente não tem uma dimensão da proteção dele, a gente não tem uma dimensão, talvez, eu não sei, mas talvez quando a gente chegar até ele na glória, na eternidade, talvez a gente vá poder perceber, né, o quanto ele nos guardou, o quanto ele nos protegeu, o quanto ele nos livrou
né, o quanto Ele nos envolve e o quanto Ele quer moldar a minha vida e a sua vida segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, né? A proteção de Deus, ela é constante sobre nós. Esses dias eu estava no BRT, né, ele estava indo nessa direção, tá? Só para exemplificar, e eu estava encostado em algum lugar, segurando assim de costas para ele, mas a pancada que ele deu no outro ônibus foi tão grande, né, que eu senti meu corpo indo, as pessoas vindo, a janela que estava assim ao meu lado, ela explodiu, né, em cima dos que estavam ali próximo a ela, né, e eu olhei as pessoas apavoradas, gritando, desesperada, abre, 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 motorista. Ele parou ali na Fiocruz, ele encostou na Fiocruz, abre, 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 motorista, né, e quando eu saí, é que eu tive noção do estrago que aconteceu, né? Ele vinha na reta dele, que ele não pode se desviar, ele vinha na reta dele, e um ônibus foi entrar aonde ele estava vindo para desviar de outro ônibus. Ele pegou só a lateral do ônibus, mas ele arrasou com a frente do ônibus, né? E arrasou também com a frente dele, né? Aí eu desci, né? As pessoas gritando, desesperadas, né? Depois que eu saí, né, que eu fui andando para passar para o outro lado da Avenida Brasil para apanhar um ônibus para ir para casa, é que eu percebi o quanto eu estava calmo, né? E aí, olhando de longe a Avenida Brasil toda parada, é que eu percebi o estrago que tinha sido feito e o quanto Deus nos guardou e nos protegeu naquele dia, né? Cheguei no trabalho, falei para um amigo, ele falou assim para mim, isso passou no jornal. Eu falei, estou ficando famoso, tá vendo aí? Pastor da Oasis, né, participa de acidentes na Avenida Brasil, né? Mas o cuidado de Deus, o amor de Deus, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos protege. Você não precisa abrir, eu quero ler para você um texto. Ele está aqui em 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro, a primeira carta de Pedro, que diz assim, o capítulo é 1 e o versículo é o 3. Se você for rápido de Bíblia, como diz o nosso pastor Subirá, diz assim, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, olha só, está falando que isso é para a gente, sem mácula, imarcessível, que eu não sei o que dizer isso, né? Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados, olha só, pelo poder de Deus. Você não é guardado por qualquer um. Pedro ele vai dizer que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente passe por breve tempo, necessário seja contristado por várias provações. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que a gente deve se alegrar, embora nesse presente tempo, tá, por um tempo curto, se for necessário, nós sejamos entristecidos, porque passaremos por várias provações. E ele vai continuar, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou seja, fique firme onde você está, não saia da presença do Senhor, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo vistos, ou seja, nós não o vimos, mas nós o amamos, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, ele está dizendo que Deus nos guarda, nos protege. A gente vai passar por provações aqui, a gente vai passar por lutas aqui, mas ele está dizendo que se a gente guardar a nossa fé, se a gente ficar firme nele, a gente vai chegar a ter o fim que nós estamos produzindo, que é a salvação da nossa alma. Você entendeu isso? Agora eu estou vendo que você entendeu. Antes, achei que não. Assim, como esse olheiro, Jeremias, gente, ele tem um olhar sobre esse olheiro, porque ele desce à casa do olheiro sem saber o que ele iria encontrar lá. Quando ele chega lá e ele vê o olheiro preparando aquele vaso, Deus vai mostrar para ele depois o que Deus pretende. Ou seja, Deus ele está sempre mostrando aos seus, ele está sempre revelando aos seus qual é a sua vontade para a minha vida e para a sua. Ele vai estar sempre mostrando para nós o que ele quer para mim e para você.
O que nós vamos fazer com isso é que faz toda a diferença. A palavra de Deus, ela vai trazer para mim e para você a vontade de Deus para as nossas vidas. O que a gente vai fazer com isso, aí já é um problema nosso. O que a gente vai fazer com que a palavra de Deus nos orienta, aí já é um problema meu e seu. Mas aqui, Jeremias, ele está vendo o que Deus vai fazer com aquele povo. É uma escolha. A gente escolhe ou não estar na mão do oleiro, a gente escolhe ou não ser moldado por ele. A gente percebe que, assim, há um carinho desse oleiro. Esse oleiro, ele pega o barro e ele vai transformando segundo a sua perfeita vontade. E o cuidado dele é tão grande que ele não desvia a atenção dele para nada. Você hoje está aqui porque Deus tem cuidado de você. Você hoje está aqui porque Deus tem providenciado as suas necessidades. Você hoje está aqui porque Deus permite que você chegue até esse lugar. Você serve a um Deus Todo-Poderoso porque Ele estendeu antes a mão para você, indo à cruz do Calvário, dando a sua vida, derramando o seu sangue, fazendo com que você seja mais do que vitorioso. O que a gente precisa entender é que esse Deus, que nós não conhecemos por completo, não tem como você conhecer Deus por completo, a gente só conhece aquilo que Ele se revela a nós. Esse Deus, Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer tratar com você, amém? Assim como esse oleiro tem intimidade com a sua obra, o Senhor quer ter intimidade com você, o Senhor quer ter intimidade comigo, né? O oleiro, ele não observa Jeremias pelo fato dele estar empenhado no seu trabalho. Deus, ele não desvia a atenção dele pelo fato dele estar empenhado na minha vida e na sua, em trabalhar na minha vida e na sua vida, em cuidar daquilo que a gente tem como necessidade. Sabe por quê? Porque Ele quer que, no final da história, haja essa perfeição que nós lemos aqui, lá, na primeira epístola de Pedro, para que, em perfeição, a gente possa alcançar a glória com Ele. O que Deus está fazendo é trabalhar na minha vida e na sua, como vaso nas mãos dEle, para que a gente alcance a perfeição, para que a gente alcance a eternidade com Ele. Amém? Isso me traz a lembrança, né? Diante desse empenho do oleiro, me traz a lembrança, as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai dizer em João 5,17, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Nessa passagem, Jesus havia curado um paralítico. É maravilhoso eu e você sabermos que o Senhor trabalha em nossas vidas constantemente para que nos prepare para sermos vasos perfeitos. É maravilhoso saber que Deus, Ele tem um cuidado tão grande. Jesus, Ele está dizendo, meu Pai trabalha e eu trabalho. E o trabalho não acabou, o trabalho continua. Porque se o trabalho tivesse terminado, nós não estaríamos mais aqui. Se o trabalho na minha vida e na sua vida, nesse mundo, tivesse terminado, nós não estaríamos mais aqui. Jeremias vai olhar para o olheiro e ele vai ver que a roda do olheiro, ela não para. Por que ela não para? Porque ele precisa estar constantemente trabalhando nas nossas vidas. É incrível como, de tempos em tempos, a gente passa por alguma coisa que a gente precisa entender o que Deus quer de nós. A gente passa por alguma coisa que a gente percebe que Deus está requerendo de nós alguma coisa. A velocidade que o olheiro dá na roda é a velocidade necessária para transformar aquele barro. Se ele colocar uma velocidade menor, aquele vaso ele não vai sair do canto. Se ele colocar uma velocidade maior, aquele vaso ele pode vir a se desfazer. A velocidade daquilo que Deus quer na sua vida é dada por Ele. A gente tem a tendência, e isso é natural, de dizer, Senhor, por que as coisas não acontecem na minha vida? Né? Senhor, por que está tão devagar? Senhor, por que eu não entendo? Por que eu não escuto? Por que eu não... A gente quer dar a velocidade àquela peça que está sendo feita. Nós queremos colocar a velocidade nas nossas vidas, quando, na verdade, essa velocidade, ela tem que partir do Senhor. Essa velocidade na minha vida e na sua vida, ela tem que vir de Deus. Algumas coisas Deus vai fazer andar rápido. Você quer ver uma coisa interessante? E eu já vi isso diversas vezes, eu acho que você já viu isso também.
Quando a gente conhece alguém que entra no primeiro amor, gente, é uma coisa fantástica. O cara, ele está numa alegria tão grande, ele está num amor tão grande, que ele quer falar de Jesus Cristo, assim, para todo mundo. Ele está na fila do banco, ele está falando de Jesus, ele está no supermercado, ele está falando para a caixa sobre Jesus Cristo, ele quer falar. Mas eu não sei se você já percebeu, Deus, ele entra com uma transformação grande e rápida na vida daquele que começa a caminhar com ele. E ele começa a contar coisas maravilhosas que Deus está fazendo na vida dele. Mas por que isso? Porque precisa daquela velocidade. Ele precisa ser rapidamente transformado em algumas coisas para que os pés dele, eles fiquem fixos no Senhor. Essa mesma pessoa, com o passar do tempo, ela começa a chegar perto de você e ela começa a dizer que algumas coisas não estão indo mais bem, algumas coisas não estão começando a funcionar. O que ela não entende, o que ela não percebe é que o oleiro está trabalhando. O que ela não percebe, o que ela não entende é que o oleiro está dando forma àquele vaso. Sabe por quê? Porque os formatos, eles são diferentes. O formato dos vasos do Senhor, eles são diferentes. E daqui a pouco nós vamos ver isso. Mas entra no caminho de Jesus Cristo, numa velocidade muito grande, e daqui a pouco essa velocidade, ela começa, né? Até que você passa por um momento em que você acha ou você entende que Deus, ele está calado, ou ele se afastou de você. E as perguntas começam, por que isso, por que aquilo? Senhor, o que está acontecendo? Deus, eu oro e o Senhor não me responde. Senhor, eu jejuo e as coisas não acontecem. Senhor, eu vou à casa de Deus. Senhor, eu sou dizimista e ofertante. E as coisas, elas não acontecem. E aí você tem a impressão de que Deus te abandonou. Na verdade, o que Deus está querendo dizer para você é, você está um vaso formado de uma tal maneira que eu lanço você no fogo e você suporta. Segura aí, porque olha só, eu quero pegar você e transformar você num outro vaso para usar de uma outra maneira. Você entende isso? Você entende que quando você passa por algum momento difícil, quando você passa por alguma provação que você não está entendendo, Deus, ele entende que você está capacitado como servo dele para passar por aquilo? Eu sei, é difícil. Eu sei, é complicado. Eu sei, de noite você gasta um pouco mais de tempo nas suas orações clamando, né? E aí entra aquele negócio assim, quanto mais eu clamar, mais ele vai me ouvir. Aí você pede para ele te acordar às 3 da manhã, né? Aí você ora dentro do ônibus, né? Aí você... Tem gente rindo que é verdade. Aí você ora dentro do ônibus, aí você ora tomando banho, aí você está escovando os dentes, a pasta está caindo pelo canto da boca, você está... Porque você acha que você vai acelerar ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é o barro, ele é o oleiro. A velocidade é dada por ele, não é por você. Só que o vaso, ele não sai da mão do oleiro. Enquanto esse vaso estiver na mão do oleiro, esse oleiro vai fazer com que ele seja transformado segundo a vontade dele. Amém? Jeremias está olhando e chega um determinado momento em que o vaso, ele quebra na mão do oleiro. É esse momento que nós estamos falando aqui. É esse momento em que a gente está dizendo assim, não dá mais, Senhor. Eu não suporto. Sabe o que é engraçado? A gente diz que não dá mais, que não suporta. Aí, no outro dia, a gente diz a mesma coisa. No outro dia a gente diz a mesma coisa. O que a gente não percebe é que os dias estão passando e a gente está ali nas mãos dele. O que a gente não percebe é que a gente vai os dias estão passando e alguma coisa está sendo transformada em nós. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Não se engane. No céu só vai vaso perfeito. O que nós estamos passando por aqui é um processo de transformação. De transformação da nossa maneira de enxergarmos aquilo que o Evangelho tem para as nossas vidas. A gente está passando num tempo em que a peneira, ela vai ficar mais fina, e cada dia mais fina, e cada dia mais fina. Para você entender, vamos falar numa linguagem bíblica, o caminho, ele vai ficar estreito, 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 estreito. E é bom você estar aqui essa noite ouvindo isso,
para que você tenha a consciência de que tudo aquilo que é determinado na sua vida, ela é determinada na sua vida para transformar você num vaso perfeito para a honra e glória do Senhor, para que você possa alcançar com Ele toda a eternidade. Amém? Mas você percebe que assim, o vaso ele foi quebrado, mas em momento nenhum, como nós já falamos aqui, ele saiu da mão do olheiro. Ainda que você esteja angustiado, ainda que você esteja triste, ainda que você esteja desesperado, ainda que você esteja sem saber o que fazer, o seu lugar como vaso é na mão do olheiro. O seu lugar como vaso é estar diante do Deus Todo-Poderoso, fazendo a vontade dEle. Porque se você retrocede, Ele vai dizer que não há prazer nele e em você. É duro isso, pastor? É duro, mas é verdade. Ou você vive um evangelho verdadeiro, ou esse evangelho de água com açúcar que estão oferecendo lá fora, não vai levar você para a glória. E eu vou dizer uma coisa que eu dizia há alguns anos atrás, as pessoas não gostam mais de ouvir isso. Se você não for para o céu, você vai para o inferno. E eu sabia que eu não ia ouvir amém nenhum nesse exato momento. Porque as pessoas, elas ficam perguntando, como é que um Deus que ama lança alguém no inferno? O Deus que ama é o Deus que é a justiça. E a gente está pegando a justiça dele e está jogando para debaixo do tapete. A gente quer ficar só com o amor dele. Se nós não nos colocarmos na mão dele como vaso, como barro que tem que ser moldado, ou você é moldado por Deus, ou você é moldado por Satanás, não tem para onde correr. Isso não é radicalismo, pastor? Graças a Deus, é. Quem mais falou o inferno no Novo Testamento foi? A gente quer servir a Ele, mas não quer ouvir o que Ele está dizendo. A gente quer andar com Ele, mas não quer fazer o que Ele está ordenando. A gente quer dobrar os nossos joelhos e pedir a Ele as bênçãos que Ele tem para nós, que Ele conquistou na cruz do Calvário, mas a gente não quer gastar o nosso joelho pedindo a Ele para que tenha misericórdia de nós, para que perdoe os nossos pecados, para que mude o nosso caráter, para que mude a nossa maneira de falar, para que mude a nossa maneira de agir, para que mude a nossa maneira de andar. Você percebeu que o texto diz que Ele faz outro vaso? O texto não diz que Ele faz o mesmo vaso, que Ele restaura o mesmo vaso. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, não o mesmo vaso. Segundo bem lhe pareceu. Isso é tremendo. Ele fez outro vaso. Ou seja, a maneira como você entrou diante de Cristo no primeiro dia, não vai ser a maneira que você vai chegar na eternidade. Amém? Segundo bem, parece a Ele, não a você. Mudar exige sacrifício. Mudar exige renúncia. Não é segundo bem o que nos parece, é segundo bem parece a Ele. E quando Ele faz um outro, segundo bem o que bem lhe parece, Ele faz melhor. Se você tem 5 anos de evangelho e continua a mesma pessoa, eu não sei a que casa de olheiro você está descendo.
Se você tem 5 anos e ainda não passou por uma transformação, olha, eu estou colocando 5 anos, tá? Para ser bem legal contigo. Porque em 6 meses, a sua vida já tem que começar a tomar uma outra forma. A gente tem uma menina aqui na juventude, não vou falar o nome dela não, mas ela viu a nossa igreja pela internet. Aí ela resolveu vir, aí veio. Aí começou a frequentar aqui. Aí eu fiz o que os jovens chamam aqui de mesa. Né? O Léo e a Ana deram esse título, e eu gostei desse título. O que é a mesa? A gente senta, tem um assunto e a gente debate aquilo, né? Os jovens falam, nós falamos, os jovens falam, né? Eu obrigo eles a falarem, né? Então, né, Gabi? Mas ela chegou aqui e ela está andando, começando a andar com Cristo. É muito fofo ver ela começando a andar com Cristo, né, Carol? E aí, nesse dia eu estava perguntando para os jovens qual era a maior dificuldade deles. Qual é a sua maior dificuldade? Qual é a sua maior dificuldade? Não sei o quê. Aí ela falou, ela está chegando para caminhar com a gente, tá? A gente não está falando de alguém que, sabe, tem 1 ano. Ela nem isso tem. Eu acho que ela não tem nem isso. Ela falou, a minha maior dificuldade eu falo muito palavrão. Aí eu falei assim para ela, vamos fazer um acordo aqui, nós? Eu e você? Ela falou, Aí eu falei assim, olha só, toda vez que você falar um palavrão, você vai dizer assim, Espírito Santo, me liberta disso. Resumindo, numa das últimas reuniões que a gente teve, eu falei, fulana, está naquela luta, né, ainda, falando palavrão, não. Ela, não, pastor, não fala mais palavrão, não. Ela tem 6 meses, Carol, aqui não, né, uns 6 meses. Vai se batizar? 6 meses. Se você tem um pouquinho mais do que isso, eu vou falar, ainda fala palavrão, alguma coisa acontecendo muito ruim nessa sua boca, e você precisa ser liberto. As cadeias, elas precisam ser retiradas dos seus pés. Se você fala palavrão, se você espragueja, se você ainda gosta da gelada. Eu vou ser sincero para você, eu nem sei porque eu estou falando isso. Porque não está aqui. A gente estava ali fora conversando e eu falei para o Wander, bora, Wander, vamos entrar, o culto já começou, o pastor já está lá, esperando a gente tem que ser... A gente precisa ser exemplo. A gente está vivendo diante de um mundo que precisa de exemplos. E não existe um outro lugar onde os exemplos sejam tão grandes como dentro da igreja. Se a gente for passar o microfone aqui para mostrar quantas vidas foram transformadas e poderosamente transformadas, grandemente transformadas, só Jesus Cristo tem condição de transformar dessa maneira. Mais ninguém. Só Jesus Cristo é capaz de transformar dessa maneira. O que a gente pode ver aqui essa noite são vasos na casa do oleiro. Tem um só, eu ouvi um amém por aqui. Foi um vaso só na casa do oleiro. Eu creio que nós temos vasos hoje aqui, vasos do Senhor, com tamanhos e formatos diferentes. Assim também como funções diferentes. Jeremias deve ter visto isso. Vasos diferentes, com tamanhos diferentes, com formatos diferentes. Deixa eu falar uma coisa para você. Os vasos, eles tinham funções. Os vasos naquela época tinham funções, né? Haviam vasos transformados para guardar grãos,
haviam vasos transformados para guardar azeite, haviam vasos transformados para guardar água, haviam vasos transformados para guardar vinho. A função era guardar, o que se guardava era diferente. E onde eles eram colocados era determinado pelo dono do vaso. Você está me entendendo? Está me entendendo? As funções são diferentes, os formatos são diferentes, mas o lugar aonde esses vasos devem ser colocados é o oleiro que determina. Grãos são alimentos, e alimento é a palavra de Deus. Isso precisa estar na minha vida e na sua. Assim como a palavra de Deus como alimento precisa estar na minha vida e na sua, assim também é a água. Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida, a água da vida. Jesus é a palavra. Amados, eu passei por essa experiência. Por muito tempo eu quis me transformar. Por muito tempo eu quis deixar de fazer determinadas coisas que eu sabia que estava desagradando a Deus. Por muito tempo. E eu me esforçava muito. Eu era alguém que, assim, eu orava muito, eu lia muita palavra, sabe? Eu queria estar participando de todos os movimentos. Chegou um momento em que eu falei assim, não, eu preciso dar um jeito na minha vida. E isso é super importante. Você está orando, você está buscando, é super importante. Mas você precisa entender que a mudança, ela só vai ocorrer quando você assumir Jesus Cristo na sua vida. A mudança, ela só vai ocorrer quando Ele for Senhor da sua vida. A mudança só vai ocorrer quando Ele determinar alguma coisa que você ama muito e Ele determinar que aquilo deve ser deixado e você, por mais que você ame, você deixe. Já viu aquela história de a criança, ela quer... José está ali, aí José quer brincar com o bonequinho do Homem-Aranha que Rodrigo deu para ele, mas aquele não é o momento de brincar, aquele é o momento de comer. Qual é o mal que tem ele em brincar com aquilo? Nenhum. Mas por que o Rodrigo vai lá e vai dizer para ele, não, agora não é hora de brincar, agora é hora de você papar, agora é hora de você comer. Assim é o Senhor conosco. A gente acha que porque a gente ama muito alguma coisa e aquilo nos é lícito, a gente acha que o Senhor não pode nos requerer aquilo. Olha só, Ele pode requerer aquilo que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque se Ele é o Senhor e olheiro, e você é o barro, vaso nas mãos dEle, é Ele quem determina o que deve ser retirado, é Ele que determina o que deve ser transformado na minha vida e na sua. Havia muita coisa que eu olhava e dizia assim, mas o que isso tem de mais? A questão é, você vai ou não vai ser moldado segundo a vontade dEle? Você quer ou não quer isso para a sua vida? Você vai ou não vai deixar Ele pegar você e fazer você ser segundo aquilo que Ele tem determinado para você? Você não conhece os 5 minutos adiante. Você não conhece o dia seguinte, você não conhece daqui a 6 meses, você não conhece daqui a 1 ano, você não conhece daqui a 10 anos. Ele é alguém fora do tempo. Deus não conta o tempo. Deus não está dentro do nosso tempo. O Senhor, Ele está fora do nosso tempo, controlando o nosso tempo. Então, Ele sabe exatamente, Ele está numa condição que eu acho esquisito quando eu falo isso, mas eu creio assim. Ele está numa condição, numa posição, onde Ele pode ver o Éden, o início de todas as coisas, Ele pode ver hoje o presente de todas as coisas, e Ele pode estar olhando a eternidade, que é o futuro de todas as coisas. Esse é o Deus a quem a gente serve. Então, não tem como nós tentarmos nos transformarmos segundo a nossa perfeita vontade. Porque Ele entende o que você precisa, Ele entende o que você vai precisar, Ele entende aquilo que você precisou para você chegar aqui hoje. Você entende o que eu estou falando?
O vaso, ele guarda vinho. Vinho representa o sangue de Cristo, que perdoa os nossos pecados e nos purifica. A gente precisa estar constantemente diante dele, para que ele nos purifique, para que ele nos limpe, para que ele perdoe os nossos pecados. A gente precisa estar sempre buscando a ele. O vaso guardava o óleo, guardava o azeite. O óleo é unção derramada em nossas vidas através do Espírito Santo. Não se vive, olha só, não se vive. Quem vive o Evangelho não vive separado do Espírito Santo. Não tem como. Não tem como. Ou você tem ele dentro de você, ou você não vive o Evangelho. Ou ele coordena a sua vida, ou você não é cristão. Ou ele é Senhor da sua vida, ou você não é filho de Deus. Não tem como. A presença do Espírito Santo em nós e nesse mundo, ela é tão tremenda, que se ele, e eu estava pensando nisso hoje, se ele não estivesse aqui, preste atenção à bagunça que está do lado de fora. As pessoas não se entendem mais, e detalhe, as pessoas estão ficando, assim, loucas. Eu falo para um amigo lá do trabalho, presta atenção, cara, as pessoas elas estão enlouquecendo. Elas estão tomando atitudes que você olha e fala assim, gente, sabe o que é isso, gente? Deixa eu falar para você, isso é a falta da presença do Espírito Santo neles. Alguém que pega um boneco e leva esse boneco para ser vacinado, e briga, e discute por aquilo. As pessoas elas estão perdendo a noção de espaço, as pessoas estão perdendo a noção de tudo. Agora, imagine se o Espírito Santo não estivesse controlando tudo isso aqui. Imagine se o Espírito Santo não estivesse dizendo a Satanás assim, segura aí tua onda, quem governa isso aqui sou eu. Você não manda em nada, não. É esse Deus que governa, é esse Deus que comanda, é esse Deus que controla a sua vida. E é esse Deus que quer transformar você segundo a vontade dEle. Mas em momento nenhum, em hora nenhuma, Ele vai te obrigar a isso. Em hora nenhuma, Ele vai te obrigar a isso. Deus ele não vai te obrigar, como em outros lugares, você é obrigado, as pessoas são obrigadas a fazer, se não fizer isso, eu faço isso. Se não fizer aquilo, eu faço isso contigo. Quem já participou disso sabe. Quem já viveu isso sabe. Ou você faz isso, ou eu faço isso contigo. O nosso Deus não. O amor dele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele não vai te obrigar a nada. Me perdoe, pode ser duro o que eu vou dizer para você agora. Deus ele não manda para o inferno. Nós vamos com as nossas próprias pernas. As nossas escolhas nos levam para lá. As nossas escolhas nos empurram para lá. A gente já falou aqui, o vaso era enterrado pelo dono no lugar que melhor conviesse a esse dono. Deus sabe onde nós devemos estar para render aquilo para o qual Ele nos chamou. A nossa função é preservar aquilo que temos recebido dEle, a Sua presença em nós e a Sua obra salvadora em nossas vidas. Oásis, eu não sei, a gente ouviu uma mensagem no domingo pela manhã do nosso pastor Jason. Depois eu dei um abraço nele e falei, amigo, parabéns pela coragem que você tem, que você teve de falar aquilo para a igreja. Porque eu não sei aonde, o que tem alimentado você do lado de fora. Eu não sei o que você tem ouvido, eu não sei o que você tem seguido. Eu tenho certeza de uma coisa, e disso eu tenho certeza. E se eu estiver errado, você pode dizer aí da sua cadeira, pode mesmo, pastor, você está errado. Daqui de cima, desses homens dessa casa, o que você tem ouvido é a verdade
que transforma a tua vida para que você chegue até a eternidade com Deus. Você não tem ouvido o engano, você não tem ouvido a enrolação. Você tem ouvido homens, assim, trazer a verdade para a sua vida. Se você vive uma vida do lado de fora que não condiz com o que está escrito nessa palavra aqui, é você que está escolhendo isso para você. Porque, até quando? Até que horas eu tenho? Até as 10? Ainda tem um tempinho ainda? Mais 10 minutos? Hoje está fogo, gente. Não está fácil, não. Tipo, vocês verem a pressão que eu passo aqui. Ô, Senhor. Até esqueci o que eu ia falar. A gente precisa entender que a vida da gente, a gente passa por determinadas coisas que a gente reclama, que a gente vai a Deus reclamando dele, que nós produzimos. A palavra vai dizer, de quem reclama o homem, senão dos seus próprios pecados. Grande parte do que a gente produz, grande parte do que a gente passa é produzido por nós mesmos. Grande parte das nossas reclamações, elas são produzidas por nós mesmos. A palavra de Deus ela é tão perfeita para nos transformar e dar a nós a vida que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, que se a gente vive aquém disso, e eu não estou falando de carro, de casas, de conta bancária, não. Eu estou falando de uma vida espiritual, onde o Espírito Santo é quem governa a minha vida e a sua. Porque a casa, o carro, a conta bancária é muito bom, é maravilhoso, e eu espero que você tenha bastante. Mas olha só, nada disso vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é viver genuinamente aquilo que Jesus Cristo preparou para mim e para você. Então, nós somos esses vasos, nós somos vasos. O que a gente está permitindo que seja colocado dentro desse vaso? O que a gente está permitindo que do lado de fora chegue até nós e encha o nosso coração? É claro que eu me preocupo com o que está acontecendo no nosso país. É claro que eu me preocupo com o que os governantes vão fazer para o nosso país. Eu me preocupo com tudo isso. Mas isso não pode ser a âncora em que eu me agarro. Porque acima disso tem um Deus Todo-Poderoso que governa todas as coisas. E você pode ser de esquerda, de centro, do lado, embaixo, no meio, para onde você quiser. Quando chegar no finalzinho, quem vai determinar o que vai ser feito ou não com essa terra é Ele. Você pode escolher o que você quiser. Você pode votar no também, pode votar naquele. Pode votar, o problema é teu. Mas quem vai determinar o final da tua história é o Deus Todo-Poderoso, com aquilo que você está plantando hoje, que você vai colher no futuro. Porque Ele vai dizer que aquilo que você colhe é aquilo que você planta. E para encerrar, eu tenho mais 5 minutos, né? Para encerrar, eu quero terminar com essa frase, em que o próprio Deus diz para Jeremias, ele diz, levanta-te e desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Levantar significa uma oposição ordenada por Deus. Levantar significa uma posição ordenada por Deus. Talvez Deus esteja falando para alguns de vocês essa noite, levante-se. Levante-se, reaja, lute contra isso que te afasta de mim, lute contra isso que está fazendo com que você tenha uma vida aquém daquilo que eu prometi para você. Deus ele está dando uma ordem, e assim, Jeremias automaticamente, quando o Senhor fala, levante-se, ele já estava de pé.
eu vou até, assim, viajar na maionese aqui. Quando Deus falou para ele assim, desce a casa do olheiro, ele já estava indo embora. E Deus gritou, ó, lá eu vou te falar. Porque Deus teve que gritar, porque Jeremias já estava indo. Porque quando Deus diz, levante-se, a gente já deve estar levantando e caminhando na direção daquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua. E Ele vai dizer, desce a casa do oleiro. É um lugar específico. É um lugar específico existente para sermos transformados. Ele está dizendo, levante-se de onde você está, venha até a minha presença, que sou o olheiro divino, porque só aqui você vai ser transformado. Se você está aqui essa noite pensando em desistir, se você está aqui essa noite pensando em deixar para lá, eu estou dizendo para você, não faça isso. Ao invés de desistir, seja obediente. Ao invés de desistir, deixa Ele te transformar. Ao invés de desistir, coloque-se diante dEle, para que Ele transforme você segundo a perfeita vontade dEle. É só na casa do oleiro. E quando você estiver na casa do oleiro e você começar a ser transformado, Ele vai dizer, lá te farei ouvir as minhas palavras. Só diante do Deus Todo-Poderoso, que irá transformar, é que nós vamos ter a instrução necessária durante o momento em que Ele molda as nossas vidas. Enquanto Ele está trabalhando a minha vida e a sua, Ele está te instruindo, Ele está nos falando o que nós devemos fazer. Eu não sei qual é o seu momento. O seu momento pode ser um momento em que você diga assim, pastor, está complicado demais, está difícil. E se dependesse de mim, eu talvez nem estivesse aqui. Mas não foi à toa que Ele te trouxe aqui. Se Ele te trouxe aqui, se você está ouvindo isso, é porque Ele tem interesse na sua vida e na transformação que Ele quer fazer naquilo que Ele tem para você. Amém? Eu sei que o nosso pastor vai subir para nós começarmos um clamor aqui, mas antes eu gostaria de orar. Enquanto eu oro, e você se encontra nessa posição de alguém que precisa tomar um posicionamento diante de Deus, eu não vou pedir que você venha aqui à frente, eu só vou pedir que você, nas suas orações, diga, Senhor, esse sou eu, e eu preciso e quero ser transformado segundo a Tua perfeita vontade. Pai, nós queremos te agradecer, Pai querido, pela oportunidade, pelo privilégio, Senhor Deus, que nós temos de ouvir a Tua palavra aqui. Senhor amado, nós estamos aqui na condição de vasos que necessitam, Senhor Deus, serem cheios da Tua vontade e do Teu querer. Então, que os nossos corações, Pai querido, eles estejam rendidos a Ti, Senhor Deus, de uma maneira, Pai querido, em que nós iremos sair da frente para que o Teu Espírito Santo venha agir. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que os nossos corações possam ser moldados segundo a Tua perfeita vontade, que os nossos pensamentos, Senhor Deus, possam ser transformados por Ti, que da nossa boca, Senhor Deus, saia o perfeito louvor, Senhor Deus, à Tua pessoa, e que as nossas mãos, Senhor Deus, elas toquem apenas, Pai querido, aquilo que é santo. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma essa igreja em Tuas mãos, e esses vasos que Tu colocastes nela, Senhor amado, para serem usados segundo a Tua perfeita vontade. Usa-nos, Senhor Deus, e transforma-nos, ó Deus, segundo o Teu perfeito querer e a Tua determinação. Te damos graças, agora e para todo sempre, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus. Boa noite, queridos, na paz do Senhor. Como o pastor Jaso colocou lá no grupo de membros da igreja, nós estaremos hoje também levantando um clamor em favor do nosso querido, nosso amado irmão Ângelo. E enquanto você fica de pé, eu quero fazer uma pequena meditação com você, antes de nós orarmos. Pastor Erickson pregou sobre vaso. Vaso sabe falar sobre a nossa vida individual. É você e Deus. Para você saber como você está com Deus. O que você tem deixado Deus fazer na sua vida?
Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, se puder projeta rapidamente uma rápida meditação sobre isso, sobre o clamor que nós vamos fazer agora. Depois de Pedro ter pregado, cerca de 3.000 almas teriam de ser rendidas ao Senhor. 3.000 almas teriam rendido ao Senhor. O maior milagre que acontece na vida do homem é a sua salvação. Depois desse milagre de 3.000 almas, 3.000 milagres, 3.000 milagres de uma vez só. 3.000 milagres de uma vez só. A gente para pensar o seguinte: por que acontece isso? Isso não é à toa. Há uma razão, porque há um antes. A gente só vê o que acontece, mas não vê o que aconteceu antes. A partir do versículo 42, capítulo 2, diz o seguinte: como que os crentes, qual era o procedimento dos crentes naquela época, aquela igreja iniciante, incipiente? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Orações eram constantes. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Às vezes a gente tem muita fé, mas não tem temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A gente pode dizer que hoje, não é só nos apóstolos, pastores e líderes, é através de cada um de nós. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. A gente não se reúne todo dia, mas a gente ora todo dia. Talvez a motivação de alguns hoje, para estar aqui, assim, eu vou lá porque nós vamos clamar pelo irmão Ângelo. Se foi só isso, tua motivação está errada. A primeira motivação que nós temos para estar na casa do Senhor é em adorar o nome dEle. A segunda é ouvir a voz dEle. E as demais coisas? Acontece. A cura, a salvação, a edificação, a exortação, o milagre acontece. Aí está nas mãos dEle. Mas o primeiro passo, vou para adorar, vou para louvar e vou para ouvir a voz dEle. Unânimes, partiam pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. E finalmente, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que ia sendo, daqueles que iam sendo salvos, contando com a simpatia de todo o povo. Sabe o que é isso? Bom testemunho. Bom testemunho. A gente vai estar orando, pode voltar a foto, por favor. A gente vai estar orando, clamando pela vida, pela saúde do Ângelo, mas também por pessoas que pediram oração, pelos médicos que pediram oração. Eu queria que você visse isso aqui, né? O neurocirurgião Juliano Bertelli, os que estão ajudando nesse processo, a Natália, Vivian Cabral, Marcele Sinclair, Camila Lima, Gustavo Ganiner e Douglas Quintanilha. A gente vai estar orando por eles, porque eles pediram para que orassem por eles. Isso já é um bom testemunho da igreja. Isso é aquele que estão vendo, rapaz, esse povo é diferente, esse povo é diferente. Esse povo faz algo, está fora da curva, está fora da curva. E são nesses pequenos passos que o milagre acontece. A gente não sabe o final da história. Uma coisa a gente tem certeza: a última palavra é dele. Queria convidar aqui, Carla, vem cá com a família toda, vem as filhas, os genros, futuro genro, os netos. Eu queria pedir para que a igreja se chegasse para aqui. Eu queria formar aqui o mais perto que você puder. Eu quero que você se sinta importante nesse processo. Eu não quero que você, eu vou com fé, eu vou com fé. É quebrando formalidades que Deus
faz do jeito que Ele quer. A gente não programa, a gente fala assim, olha, a gente vai fazer desse jeito, a gente vai sentindo um mover para que Deus trabalhe. Todos nós temos passado por momentos difíceis e a gente não consegue nem imaginar o coração da Carla, o coração das filhas, da família, dos netos, difícil. Mas a gente tem estado aflito. Mas essa igreja tem experimentado milagres. Eu não sei o que Deus tem mostrado, o que Deus tem sinalizado. Irmão, não sei. E sinceramente, nem quero saber. Eu só sei que a última palavra é dele. Eu sempre digo o seguinte: enquanto a vida é esperança, não é em homem, não é no médico. Os médicos fazem aquilo que eles podem, e há coisas que eles não vão conseguir fazer. Vai além deles. Talvez já tenha passado do além deles. Agora é que se eu manifeste a glória dele, manifeste o poder dele. Nós não queremos colocar apenas uma coisa de emoção, não. Nós queremos colocar o nosso coração quebrantado diante do Senhor. A gente tem experimentado coisas que Deus tem feito, e o nosso Deus não mudou. Não mudou. Não mudou. Uma coisa nós temos certeza: o propósito dele se cumpre, a vontade dele se cumpre, e ele faz de uma forma que como é difícil da gente entender, mas ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Estenda as suas mãos. Eu sei que muitos de nós, praticamente todos nós, temos orado, clamado por isso. Mas há momentos que Deus, Ele age de forma que a gente não entende. Quem sabe? Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Oravam unânimes. Unanimidade é concordar com aquilo que é orado. É mesmo espírito, é mesmo sentimento, é a mesma alma. Unânimes é a mesma alma. Nosso Paizinho querido, amado, nosso Paizinho santo, eterno, estamos aqui para te adorar, Senhor. Estamos na tua casa para bendizer o teu nome, para te glorificar, porque tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Já temos ouvido a tua palavra, Senhor. A tua igreja não mudou, Senhor. O nosso Deus é o mesmo Deus do tempo de Pedro. Ele continua operando, Ele continua fazendo milagres. Tu tens visto, Pai, o que o teu filho está naquele hospital tem passado. Tu sabes o sentimento que tem passado no coração da Carla, das suas filhas, dos seus genros, dos seus netos, de toda essa família. Tu tens visto o coração dos teus filhos, dos amigos da igreja, Senhor. Nós queremos mais uma vez, em unidade de espírito, clamar pela vida, pela saúde, Pai, do Ângelo. Visita, Pai. Vai visitando, Senhor. Vai tocando os nervos, os neurônios, o seu cérebro, Senhor, trazendo a normalidade, Pai, aquilo que precisa ser mudado, tirando os trombos,
tirando todo problema no pulmão, Senhor, nos pulmões, nas artérias, nas veias, nos nervos, nos ligamentos, Senhor, em tudo, Pai, em tudo, Senhor. Abençoe, Pai, o neurocirurgião Juliano Bertelli. Senhor, faz além daquilo, Senhor, que ele sabe no conhecimento humano, Senhor, dando capacidade, Senhor, além, Senhor, muito além do que ele nunca tem experimentado, abençoando cada assistente dele ali, Senhor, cada vida que nós falamos aqui, que pediram oração, Senhor, que também precisam ser renovados de esperança, e que esta noite seja a noite do renovo da esperança. Não fazemos para a glória da nossa igreja, de pastores, como falamos, não é para a glória de ninguém, Senhor, é para a glória do Teu nome, Senhor, é para a glória do Teu nome, Senhor. Por isso nós oramos, mais uma vez, pedindo renova as forças, Pai, de Carlos, toda a sua família, renova as forças, renova a fé, renova a esperança, renova, Pai, aquilo que precisa ser renovado na vida deles e na vida de cada um de nós. Nós clamamos a Ti, Pai, crendo que, Senhor, que Tu tem cuidado de todas as coisas. Glorifica o Teu nome, Pai, glorifica o Teu nome, glorifica o Teu nome, acima de tudo, glorifica o Teu nome, Pai, e cumpre o Teu propósito, cumpre o Teu propósito, Senhor. Nós te pedimos, nós clamamos, e por tudo, tão somente por tudo, nós te agradecemos, Pai, em o nome de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Sara o nosso irmão, Sara o nosso irmão. Tem um aleluia, um glória a Deus para dar a esse Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu cheguei aqui no culto hoje, antes de começarmos, eu recebi um testemunho. O Alcir estava... É Alcir? Alcir. Diagnóstico de câncer, né? E hoje ela veio testemunhar. Fez os exames e está limpo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome santo. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Minha irmã teve câncer há anos atrás, fez todo o tratamento, mais de 5 anos, remissão, tirou a mama e 6 meses atrás
pediram que ela fizesse um outro exame, ela fez, mas como estava nascendo um neto, ela nem foi pegar o resultado. Não tem mais nada, pegou, tocou a vida, até que foi chamada pelo hospital. Aí foi lá e resultado, 95% de ser maligno, o que os exames estavam mostrando. Algo enraizado e algo feio no exame. Minha sobrinha leu no computador antes dela, ligou para mim e disse: fala com mamãe ou não falo? Eu disse: deixa ela ir lá para ouvir, deixa ela ir lá. Ela foi, e aí voltou abalada depois de 60 anos de idade, e aí agora saber que está com câncer de novo. Mas foi no mastologista, e a igreja orando, e nós orando, irmãos. Ela foi no mastologista, me ligou de lá: meu irmão, o mastologista olhou, falou: tem os exames aí? Tem. Pegou, falou: a menina, em vez de escrever esquerda, escreveu direita. Ela está fotografando a mama antiga, ali é a cicatriz interna que tem, ela confundiu com o novo, não tem nada na sua mama, ela confundiu os exames. Você está boa, vai para casa, não tem nada que se preocupar. E a gente estava festejando diante de Deus, Deus que cuida acima dos exames, acima da ciência, né? Ele é o Senhor. Deixa eu terminar, assim como você está de pé, deixa eu te avisar, amanhã nós temos o jantar dos namorados. Não sei se tem vaga ainda, Márcio está aí ainda? Tem vaga para 3 casais. Então quem são os 3 casais que vão pegar essa vaga agora? Ninguém. Dá esse presente para seu cônjuge aí, para seu amor, que você vive jurando que ama. Agora é hora de pagar, de levar. Lugar lindo, tem as fotos aí, lindo lugar. Se você precisar marcar, você tem que fazê-lo hoje com o nosso irmão Márcio, que amanhã é festa. Quer namorado, noivo ou casado, não é? Pode ser? Pode ser. Então amanhã nós temos isso. Irmãos, o frio está chegando e nós temos gente com frio nas ruas. Estamos na campanha do agasalho, precisamos de calças, camisa de manga longa, meias, casaco, cobertor. Cadê o Serjão? O Serjão está aí? O Serjão estava aí. Está lá atrás. Olha, procure o Serjão para você. Não tenho agasalho, mas eu quero dar uma oferta para comprar. Ele vai providenciar isso também. Então, estamos na campanha. E domingo é o DIP, o domingo da igreja perseguida. Vai estar aqui um príncipe do reino de Deus. Um amigo meu de infância chamado João Araújo, presidente da missão Kairos, da missão internacional Kairos, anos na África, foi condecorado pelo governo da África pelo trabalho que fez de escolas e igrejas que ele abriu. Fez primeiro na Guiné, depois foi para Senegal, depois morreu o pastor Valdemar, o presidente, e ele veio para assumiu a presidência da Kairos. E já esteve conosco antes, mas vai estar esse domingo agora aqui ministrando no domingo da igreja perseguida, um domingo missionário. Então não fique de fora, vamos estar aqui domingo e vai ser uma bênção. E temos cantina, feijão mexicano, sopa de ervilha, canjica e o que mais? Só isso? Vou fazer. Cadê? Apareceu alguma coisa que sumiu? Aí. Reconectando vidas através do Ministério Infantil. Dia 12 de julho, a gente vai ter essa atividade aqui. Nós vamos anunciar mais efetivamente para frente. E os visitantes, quem está conosco pela primeira vez? Cadê? Você que está conosco, levante a mão aí. Tem alguém conosco primeira vez hoje? Aonde? Ali, ó, temos um amigo querido, temos o casal lá. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Nós temos uma lembrança para quem nos visita pela primeira vez. Então você sinta-se abençoado. Vamos terminar louvando o Senhor. Sobre as montanhas. Estenda essa mão abençoadora agora. Sobre as montanhas, Sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus.
sobre as montanhas do Rio de Janeiro, sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, família Gama, receba Jesus. Diga o que o nome dele representa. seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. O que esse nome faz? Quebra as cadeias, dissipa as trevas, oh vem queimar. Seu nome é poder, Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida, abundante vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, oh vem queimar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz: amém. Não cessem a apertar a mão de umas 12 pessoas, desejando o melhor de Deus para a vida delas.